Shalom, meu querido e amado irmão. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mirailton. Que bom que você está aqui hoje. Para hoje aprendermos sobre os nomes dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. A Bíblia usa pelo menos 4 nomes significativos quando refere-se ao Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Consolador. Cada um deles especifica uma função particular do Espírito Santo. Estudemos estes nomes detalhadamente e depois veremos como esses nomes têm um valor e uma importância poderosa para a igreja nos dias atuais. O primeiro nome é o Espírito Santo, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá do seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8. Entre os 3 membros da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, em particular, exerce a função de santificar e purificar. Como seu próprio nome indica, ele é o poder que produz santidade e pureza nos crentes. Ele os afasta dos pecados desta terra, onde espíritos imundos agem praticando o mal nos filhos da desobediência. Com este espírito de santidade, podemos distinguir o espírito que pertence a Deus e o espírito que pertence a Satanás. O segundo nome, Espírito de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Em muitas passagens, a Bíblia, o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios 2, versículo 11. É natural que o Espírito Santo seja chamado de Espírito de Deus, visto que ele é enviado por Deus. João capítulo 15, versículo 26. A Bíblia também o chama de Espírito de Deus porque Deus age através do Espírito Santo para chamar pecadores a Jesus, o Salvador. João capítulo 6, versículo 44, para revelar a verdade. Mateus capítulo 11, versículo 25, e para guiar os crentes. Romanos capítulo 8, versículo 14. E por fim, o Espírito de Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo de número 9. O Espírito Santo é chamado o Espírito de Cristo porque foi derramado por Jesus sobre os crentes. E ele o recebeu do Pai. Atos capítulo 2, versículo 33. Várias vezes Jesus disse que o Espírito Santo viria em seu lugar e continuaria seu trabalho. Disse também que a vinda do Espírito Santo para habitar nos corações dos crentes seria a vinda do próprio Cristo. João capítulo 14, versículo 16 ao 20. E ainda que o Espírito testificaria de sua crucificação e ressurreição remidoras. João capítulo 15, versículo 26. Alguns ensinam que o Espírito Santo é diferente do Espírito de Cristo. Ensinam que ao nascer de novo, a pessoa recebe o Espírito de Cristo e só recebe o Espírito Santo ao receber o batismo do Espírito Santo. Se isso for verdade, não deveríamos também orar para receber o Espírito do Pai? Esse ensinamento não é baseado no verdadeiro fundamento da Santíssima Trindade, mas uma falsa teologia. O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo. E por fim, e muito poderoso, o nome Consolador. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 15, versículo 26. O Consolador é a pessoa poderosa que tem inspirado e consagrado a vontade de Deus na vida dos crentes desta geração, de gerações passadas e também em gerações futuras. Pensemos de maneira mais profunda sobre as palavras de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Parece evidente que Jesus considerou-se o primeiro Consolador, porque ele descreve o Espírito Santo como aquele que ficaria em seu lugar.
continuaria o trabalho em seu nome, também como outro Consolador. Na última parte de 1 João, capítulo 2, versículo 1, lemos: Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. A palavra grega que traduz por advogado é paracletos, a mesma palavra traduzida como Consolador. Em João capítulo 14, 16 e 26, isso mostra outra vez Jesus como o primeiro Consolador. O adjetivo outro, em João capítulo 14, versículo 16, tem conotações significativas. No original grego, duas diferentes palavras gregas são usadas na Bíblia para denotar outro. A primeira delas encontra-se em João, capítulo 14, versículo 16, outro Consolador. A segunda encontra-se em Gálatas 1, versículo 6, outro Evangelho. O outro de João 14,16 é a palavra grega allos, que significa outro da mesma espécie e qualidade. A palavra outro de Gálatas 1,6 é a palavra grega héteros, que indica outro como sendo diferente em espécie e qualidade. Surpreendentemente, quando Jesus referiu-se a outro Consolador, ele usou a palavra allos, paraquetos. Por quê? Porque apesar do Espírito Santo ser uma pessoa diferente de Jesus, ele é a mesma espécie de Consolador, da mesma natureza divina e com o mesmo propósito de Jesus. Ele glorifica o nome de Jesus e atua em seu lugar. Entretanto, a presença de nosso Consolador, o Espírito Santo, equivale à presença em nós de Jesus. Quando Jesus falou sobre a vinda do Espírito, disse que seria como a vinda do próprio Jesus. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. João capítulo 14, versículo 18. A permanência do Espírito Santo e a permanência de Jesus e a plenitude do Espírito Santo e a plenitude de Jesus, tal bênçãos maravilhosa, é uma experiência miraculosa e sobrenatural que está além da nossa capacidade de descrever. Pai, obrigado, Senhor, por nos dar revelações tão poderosas sobre a pessoa do Espírito Santo. Como é importante entendermos o valor que cada nome tem e como esses nomes podem nos ajudar a conhecê-lo cada vez mais, Senhor. Obrigado, meu Deus. Agora eu te peço, Senhor, abençoe esse querido irmão, proteja a sua vida, a sua família, proteja seu coração e sua mente e permita com que ele conheça cada vez mais o Senhor e através da tua presença, Senhor, ele possa viver experiências extraordinárias. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.